Civilizações pré-diluvianas. Acabamos de ver que as civilizações antigas possuíam ciências incríveis e misteriosas, né? E que, segundo a nossa teoria, as civilizações antigas, elas seriam pré-diluvianas, ou seja, elas teriam sido construídas por um povo que habitou esta terra, e esse povo foi dizimado, né? Seria mais ou menos a ideologia da Atlântida. A Atlântida seria a ideologia desse povo, poetizadas, né, por filósofos. Em todas as histórias de povos antigos existe uma citação de um cataclisma, né? E isso nos leva a crer que houve uma destruição de povos. E quem eram esses povos que foram destruídos? Os nossos antepassados, né? Que a terra era diferente, produzia frutos com mais força, a natureza era viçosa, e que nós encontramos essas civilizações incríveis e atribuímos a egípcios, aos maias, atribuímos aos ubaidas, aos sumérios. Mas quem foram esses povos que construíram essas civilizações? Para você ter ideia, existem pedras trabalhadas de granizo, né, 25 metros por 22, 25 metros por 5, que necessitaria hoje de 10 guindastes dos mais potentes que temos para transportar essa pedra de um lado para o outro. O guindaste mais potente que nós temos na atualidade é aquele guindaste que leva a nave espacial dos Estados Unidos, né? Aquela é a mais potente, leva toneladas, né? Então necessitaríamos de 10 daqueles para transportarmos essa pedra, já que ela não está no lugar onde ela foi feita. E são detalhes como estes que nos levam a crer que esse povo que foi destruído por esse grande cataclisma nesse planeta era um povo extremamente sábio e possuíam ciências elevadíssimas que nós não conseguimos explicar. Aqueles muros de Machu Picchu, aqueles muros das cidades, né, da América Central, perfeitos, onde não passa uma navalha entre uma pedra e outra, e essas pedras têm 6 faces. Eles mesmos dizem que aqueles muros foram feitos pelos deuses brancos, pré-diluvianos, pessoas que viveram antes do dilúvio. Nós não temos uma ciência hoje para fazermos igual. Podemos até fazer igual no caso dos muros, mas vamos levar muito maquinário, muita coisa que eles não tinham. E isso, a teoria darwinista cai por terra. Escavacamos a terra atrás de Australopithecus erectus e macaquinhos saguins erectus. E encontramos civilizações maravilhosas, energias, formas geométricas incríveis, como as pirâmides. E a civilização das pirâmides não é somente aquela do Antigo Egito, porque as pirâmides aparecem em todo o mundo. As pirâmides aparecem na América Central, as pirâmides aparecem na Antiga China, e existem muitas pirâmides enterradas que se tornaram montes, se tornaram montanhas, e escavando se percebe que é uma pirâmide. O que seria ou qual seria essa civilização chamada a civilização das pirâmides? Quem foi essas pessoas? Foram os pré-diluvianos, homens que viviam até 1000 anos, homens que tinham ciências que nós não sabemos, né? Que os pesquisadores ficam abismados quando eles escavam cidades antigas, encontram símbolos, energias, como a energia das pirâmides, a energia secreta das pirâmides. Já conseguiram identificar vibrações eletromagnéticas dentro de pirâmides. Que vibrações eletromagnéticas são essas?
Por que elas existem? Como é que os antigos conseguiram colocar essas emanações eletromagnéticas dentro das pirâmides? Por que elas estão apontando para o lugar certo no céu? Elas imitam as Três Marias. Por quê? E ao redor das pirâmides, no caso do Egito, nós encontramos outras pirâmides em Arraiapeba, pequenininha, pobrezinha, né? São imitações das grandes pirâmides. Me parece assim que houve um povo muito grande, e esse povo fez as pirâmides maravilhosas e misteriosas que nós conhecemos. Depois veio um outro povo que não tinha a mesma ciência e tentaram imitar, olhando olho no olho, aquelas grandes pirâmides. Fizeram pequenas pirâmides, mas a tecnologia é extremamente fraca. Encontramos cidades enterradas, 4, 5 metros de profundidade, aonde quando você descobre essa cidade, 1 metro, 2 metros dela é uma formação de pedra extremamente fraca. Uma construção extremamente fraca e sem aperfeiçoação. Depois de 2 metros nós encontramos blocos de granizo polido e esquinado de 60 toneladas, 60 mil quilos. Encontramos aguadutos que vão bater no Nilo. Puxa, que civilização incrível foi essa que pereceu. Então tudo aponta, não é só questão de religioso, ser religioso, da Bíblia, tal. Não, a Bíblia cita, mas não é somente a Bíblia que cita. Mas a história cita, a cultura de vários outros povos cita uma grande catástrofe em nosso planeta. E essa catástrofe destruiu um povo muito sábio, porém violento, muito violento. Encontramos Caim, que matou Abel, construindo uma cidade para o seu filho Enoque. Que cidade era essa? Será que era uma cidadezinha de pau e palha de coco? Ou era uma cidade incrível como essa que nós encontramos enterrada? Eis o mistério. Eu acredito que aquele que teve a capacidade de inventar o violão, que teve a capacidade de inventar a harpa, o trombone, a trombeta, que é uma capacidade incrível, que a raça de Caim inventou tudo isto, eles tinham uma ciência muito aperfeiçoada. E essa ciência, quando escavamos a terra, encontramos. E essas civilizações antigas, elas são frutos desses povos vindo de Caim, de Abel, de Sete. Povos que faziam cidades, que cortavam pedras, que as pedras pareciam que estavam moles. Além de cortar, eles poliam essas pedras de uma forma que nós não conseguimos explicar como é que eles poliam. Estamos falando de toneladas, pedras enormes, granizo, que nós encontramos a 10, a 20, a 30 quilômetros do local de onde foi tirado. Não existiam estradas, guindastes, helicópteros. Como é que eles fizeram isso? Existe uma explicação. Não adianta ficar, como eles fizeram? Existe uma explicação. Qual é a explicação? Ciências antigas, força mental, poderes extrasensoriais que nós hoje não conseguimos desenvolver devido à nossa fraca natureza. Povos incríveis viveram no passado, e esses povos deixaram os seus rastros sobre essa terra. E quais são esses rastros? São essas cidades incríveis que cada dia que se passa descobrimos outras e outra e outra e outra e outra. Poços artesianos cavados em rocha. Tudo nos leva a crer uma grande mudança nesse planeta. Onde era deserto, encontramos crocodilos gigantes. Parece que houve uma grande mudança de oceano, uma grande mudança de clima e uma grande mudança de povo. Um povo muito sábio foi destruído. Um outro povo menos sábio se levantou. Talvez esse retardo nesse segundo povo
tenha sido até benéfico, porque quanto mais ciência temos, mais fica fácil a nossa autodestruição. Então, as cidades que são encontradas, elas falam por si mesmas. Existe um povo e uma civilização mundial, a chamada civilização das pirâmides, e que essa civilização tinha ciências incríveis. E vamos ver o princípio que nós achamos que essas ciências tomaram. Vamos ver agora qual é o princípio que nós encontramos nessas ciências. O que seriam essas ciências?